gente admira, as pessoas que a gente gosta de seguir. E sem dúvida alguma, temos visto até aqui que Abraão é um gigante na fé. E é pela graça de Deus que o capítulo 20 está aqui. É um capítulo em que, à beira de receber a promessa, o nosso herói põe quase tudo a perder. Esse texto de hoje nos ensinará que, enquanto dependermos de homens, nós não temos esperança. Ainda que esses homens sejam do quilate e da estatura de Abraão. Enquanto dependermos de homens, estaremos sem maus lençóis. E é pela graça de Deus que não dependemos de homem nenhum. É o que esse texto nos ensina. Gênesis capítulo 20 diz assim: partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse o Senhor, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isto. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o tenho impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e as suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor e nos debruçamos, Senhor Deus, na Tua Palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, por intermédio desse texto que temos diante de nós.
Um texto que faz com que pensemos cada vez menos no homem. E que entendamos, Senhor Deus, o quão necessitados, o quão carentes, o quão dependentes nós somos do Senhor. Por isso, ser servido, Pai, de falar o nosso coração nessa noite. Livra de nós todo pensamento que não está aqui. Nos faz entender que a coisa mais importante, mais urgente da nossa vida agora é que estamos diante do Senhor e que estamos ao ponto de ouvir a Tua voz. Fala conosco. Fala pelo poder do Teu Espírito, na unção do Teu Espírito, porque somos completamente dependentes dEle para trazer essa mensagem. Por isso, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O capítulo 11 de Hebreus não nos esconde que Abraão é um herói da fé. Não nos esconde que ele foi um grande homem. Um homem que desafiou reinos. Um homem que intercedeu, e nós veremos aqui o seu papel de intercessor, não apenas por Abimeleque, mas por Sodoma, por Gomorra, por Ló. Abraão era sem dúvida alguma um homem a ser seguido. Mas como os melhores homens, mostrará atitudes aqui dignas da idolatria de onde ele vem, de Ur dos Caldeus. Não sei de onde você vem. Não conheço o pano de fundo, a história de todas as pessoas que estão aqui presentes. Mas seja quem você for, por melhor que você se possa achar, você é um ser humano falível. Eu não sei em quem você confia, não sei quem são os seus heróis, mas por melhores que eles possam ser, eles não passam de homens falíveis. E a palavra de Deus nos diz que deve ser Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, seja ele quem for. A nossa confiança não pode ser baseada senão na pessoa bendita do nosso Salvador. Deus havia prometido um filho a Abraão. Os últimos capítulos foram capítulos que demonstraram a fé deste homem, a sua hospitalidade, recebendo anjos e recebendo o próprio Senhor na sua casa. Ao receber aqueles homens, lhe é prometido um filho, apesar da impossibilidade da sua esposa, porque ela era estéril, porque ela já era velha, já tinha passado o costume das mulheres. Humanamente falando, era impossível, e Abraão crê em Deus, e isso lhe é imputado para a justiça. Nós vemos que este homem, ao ver a possibilidade de que muitos daqueles seus conterrâneos seriam fulminados pelo fogo de Deus, ele se coloca na brecha, ele se coloca na intercessão, ele anda com Deus e ele diz: e se houver ali 50 homens, e vai descendo até 10, e ele continua a interceder. Aquele era um homem de fé, era um homem extraordinário. E ao ter aquele filho prometido, queridos, antes que Sara engravidasse, a promessa de Deus é colocada em xeque neste capítulo. A promessa de Deus, aquela que Deus havia feito na sua casa, quando Sara chegou no primeiro momento a se rir, mas depois ela também crê no Senhor. Aquela promessa extraordinária que um filho de Abraão seria o pai de muitas nações, e que em Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas, estava agora nas mãos de um rei pagão, porque Abimeleque era um rei completamente distinto de qualquer tipo de confiança no Senhor. Perceberemos que isso muda um pouco na narrativa, quando ele tem alguns sonhos e ele acredita que é o próprio Deus que está falando com ele, e ele muda a sua atitude.
Entretanto, perceberemos que os homens, eles sempre vão agir para que as promessas de Deus não possam chegar ao seu cabo e ao seu fim. Se essa promessa se cumprirá, e nós veremos no capítulo 21 de Gênesis, veja aí, logo no início, que há o cumprimento daquela promessa. Ela vai se cumprir, queridos, e veremos aqui que ela não dependeu de Abraão em nenhum momento. Ela dependeu completamente de Deus. Primeiro, fisicamente. Fisicamente, Abraão e Sara não podiam ter filhos, mas a promessa é que eles teriam. E o capítulo 21 nos mostra que eles tiveram. Nós veremos que moralmente também Abraão era incapaz e impossibilitado de fazer com que aquela promessa fosse até o fim. As promessas de Deus não são apenas físicas, elas são morais também. Aquilo que Deus nos diz, Ele nos diz porque Ele é o Senhor da glória e Ele vai fazer com que chegue até o fim. Porque no minuto que a nossa salvação, que a nossa vida, que qualquer coisa que tivermos depender de nós, nós estaremos absolutamente prontos a colocar tudo a perder. Veremos alguns aspectos neste homem de fé, como meia verdade ou meia mentira. Veremos covardia neste homem. Veremos falta de confiança em Deus. Veremos falta de proteção à sua esposa. Mas veremos três coisas que precisam abrir os nossos olhos para compreender aonde esse texto quer nos levar. A primeira, entre os versículos 1 a 7, nós veremos que ele será obrigado a fazer uma oração forçada. Depois, nos versículos 8 a 13, veremos algumas desculpas esfarrapadas de um homem da estatura de Abraão, para que finalmente, entre os versículos 14 a 18, nós possamos ver aqui a graça de Deus sendo apresentada e fazendo com que nós possamos enxergar de onde vem toda a graça, de onde vem todas as coisas, para que possamos entender as maravilhas da lei do Senhor. Versículos de 1 a 7 nos diz o seguinte, que Abraão parte dali, de onde ele estava, quando ele viu Sodoma e Gomorra sendo destruída, para a terra do Neguebe, e habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. E aqui, queridos, há uma distinção muito grande entre aquele acontecimento de Gênesis capítulo 12. Muita gente pensa que isso aqui é apenas a repetição, porque Abraão já entrou numa cidade, ele já ofereceu sua irmã ou sua esposa a um rei, mas nós percebemos que ali foi no Egito. Era outro rei, era um faraó. Aqui ele está diante de um rei perto do Neguebe, chamado Abimeleque. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente. E aqui, queridos, há algumas conexões com o capítulo anterior. Há algumas conexões com o próprio pedido de Abraão para que Sodoma não fosse destruída. Matarás o inocente com o justo, Senhor. Matarás o inocente com o justo, Senhor. Perceba que, de alguma forma, Abimeleque usa o mesmo expediente de Abraão. Vais matar uma nação inocente, não cometemos esse pecado. Versículo 5. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã. E ela também me disse, ela confirmou, é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o tenho impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocastes. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se porém não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo quanto é teu. Irmãos, não temos dúvidas que a narrativa já nos mostrou que Abraão é um grande intercessor.
Pareceu até cansativo nós vermos o quanto ele pediu por aquela cidade de Sodoma, por aqueles homens ímpios, por aquela cidade que fazia coisas terríveis, como nós vimos na tentativa de fazer com aqueles 2 anjos do Senhor que entraram na casa de Ló. Nós já percebemos que ele não apenas intercede, mas ele vai em busca de fazer aquilo pelo qual ele pede. Abraão era um calvinista. Ele orava e trabalhava, ele ia atrás. Ele não simplesmente aguardava em Deus, mas ao aguardar em Deus, ao confiar completamente em Deus, ele foi em busca do seu sobrinho. Ele foi guerrear com reis. Mas, queridos, agora, veja que diferença. Ao invés de interceder voluntariamente, agora, ao invés de fazer aquilo que ele sabia fazer, aquilo que ele conhecia, ele será obrigado por Deus, forçado por Deus a fazer uma intercessão, tão somente para que a aliança fosse demonstrada nele. É por isso que a gente precisa se recordar de quando a aliança foi feita. Quando a aliança foi feita, animais foram partidos e uma chama fumegante, demonstrando que Deus sozinho era quem garantiria os termos da aliança. E esse capítulo nos mostra por quê. Esse capítulo nos mostra, queridos, que se nós fôssemos depender de Abraão, que se nós fôssemos depender de grandes homens, uma religião inteira ainda hoje se sustenta à sombra de grandes homens. Abraão é um deles. Moisés é outro. Grande homem de Deus. Um herói, um gigante da fé. Mas que não teve paciência. Mas que foi ousado demais. E por conta disso não entrou na terra prometida, apenas a viu de longe. Davi é um deles. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi prometido, como nós cantamos aqui, um filho que se assentaria para sempre no seu trono. Mas se Davi for o nosso herói, nós teremos um herói assassino, adúltero. Nós teremos um herói absolutamente falível. E Abraão está demonstrando aqui a falibilidade de todos os homens. Todos dependemos de Deus e precisamos de um intercessor melhor do que Abraão. Perceba que todos esses homens foram colocados como intercessores na história. Moisés intercedeu pelo povo, e ele quis interceder em Êxodo capítulo 32 de uma forma ainda mais ousada, quando ele disse: se não salvares esse povo, Senhor, risca-me do livro que escrevestes. Imediatamente Deus responde para Moisés: Moisés, você está indo longe demais. Eu risco do meu livro quem eu quiser riscar, e eu escrevo nele quem eu quiser escrever. Não é você que será esse intercessor. Moisés entendeu e disse: virá um profeta semelhante a mim, a ele ouvir. Davi intercedeu pelo povo, mas a intercessão de Davi pelo povo terminou numa carnificina terrível, porque a escolha de Davi como paga pelo seu pecado trouxe consequências terríveis àquela nação. Qualquer homem, seja ele quem for, se a nossa confiança for depositada neles, estaremos perdidos. Mas a Bíblia nos apresenta para um outro intercessor, para o único mediador entre Deus e os homens, para aquele que de fato, queridos, deve o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida e os nossos corpos serem completamente entregues nas suas mãos, porque ele não apenas sabe o que faz, mas ele sabe como faz, e ele sabe por que faz. E Abraão estará demonstrando aqui, nos próximos passos, nos próximos versículos desse capítulo, que esse homem, conquanto fosse seu descendente, conquanto fosse a concretização da promessa que foi feita a ele, foi feita a um descendente apenas, e esse descendente se chama Jesus Cristo. O que é que os homens farão? Queridos, por melhores que sejam, há momentos em que eles começam a balbuciar desculpas. Isso começou lá em Adão, e parece que Abraão, ele não vem apenas de Ur dos Caldeus, mas ele vem do Éden também.
Abraão não vem apenas da idolatria dos caldeus, mas ele vem da sedução da serpente, da sedução de Satanás. E ele, da mesma forma que Adão, quando Adão quis tentar transferir dele a sua culpa para o próprio Deus, Abraão usará do mesmo expediente. Abraão trará aqui algumas desculpas, queridos, que precisamos compreender. Os versículos 8 a 13 nos mostra isso. A conversa parece um diálogo entre dois homens ímpios, sendo que aqui, de uma forma impressionante, é o verdadeiro homem ímpio que traz algum tipo de verdade. É o verdadeiro homem ímpio, é Abimeleque, que faz algumas perguntas desconcertantes a Abraão. E queridos, eu e vocês precisamos tomar cuidado com isso, porque nós temos relacionamentos nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, nos nossos estudos, nos nossos negócios, com pessoas que não conhecem a Jesus. Será que nós, muitas vezes, não permitimos que eles sejam mais justos do que nós? Será que algumas perguntas que eles fazem também não nos seriam completamente desconcertantes? Você faz uma proposta e de repente ouve, mas espera aí, você não é crente? Que tipo de proposta é essa? Veja, queridos, que o que nós veremos aqui são perguntas desconcertantes que Abraão terá de responder. Versículo 8 diz assim: levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Veja o final do versículo 9: tu fizestes o que não se deve fazer. Parece que Abimeleque estava pregando para Abraão aqui. Parece que Abimeleque estava dizendo algumas verdades. Você não deveria ter feito isso, Abraão. Ele disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Deveríamos nos envergonhar, queridos, todas as vezes que nos tornamos falíveis dessa forma. Deveríamos nos envergonhar todas as vezes que nos fizerem perguntas que titubearemos na hora de responder. Se por um lado precisamos estar sempre prontos para responder a cada um a razão da esperança que há em nós, por outro lado, a nossa vida precisa ser de tal forma vivida que ninguém tenha o que achar contra nós. Mas quem consegue? Será que você consegue viver uma vida assim? Será que você consegue viver uma vida tão perfeita, tão extraordinária, tão limpa, que ninguém vai ter o que falar de você? Nós perceberemos mais uma vez aqui, queridos, que homens como Abraão, mulheres como Sara, precisam ardentemente, carecem, dependem da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque as suas respostas, as respostas de Abraão, demonstram em primeiro lugar a falta de confiança em Deus e temor de homens. Versículo 11 nos mostra isso. Quando ele diz: respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Medo, temor. Mas como ele poderia temer dessa forma? Deus não lhe havia feito promessas, ele não havia crido em Deus, e isso lhe havia sido imputado para a justiça. Mas na hora do aperto, na hora que eles estavam chegando num local que eles não conheciam, com reis que eles não conheciam, com exércitos que eles temiam, que eles tinham medo, Abraão titubeou. Abraão deixou de confiar na promessa. E parece que isso era uma constante. Já vimos isso acontecendo no capítulo 12 também. No capítulo 12 também. Outra coisa que ele faz aqui no versículo 11, ele se torna um juiz. Ele não conhecia aquele povo, ele simplesmente entendeu, certamente não há temor de Deus aqui. Como ele poderia saber? Ele se tornou um presunçoso. Ele era tão próximo a Deus, ele era amigo de Deus, ele caminhava com Deus, ele fazia refeições com Cristo. Isso se tornou tanto para ele,
que começou a subir para a cabeça. Ele começou a se achar como Elias vai se achar mais na frente, o único da espécie que sobra. Mas em segundo lugar, queridos, depois de demonstrar essa falta de confiança em Deus, depois de demonstrar esse temor de homens, esse medo, essa covardia, nós perceberemos aqui no versículo 12, que ele usa de uma meia-verdade. Não apenas ele, mas ele instrui sua esposa Sara a fazer o mesmo. O versículo 12 diz: por outro lado, ela é de fato também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Algumas coisas aqui. Primeiro, isso não era um problema na época, porque não havia lei. Não havia lei que instituía que o incesto era um problema. A Bíblia, ela é progressiva e orgânica. E na progressividade da Escritura aqui, o casamento entre irmãos ainda não era nenhum tipo de problema. Mas Sara era muito mais do que irmã de Abraão. Ela era sua esposa. Portanto, sendo sua esposa, precisava ser preservada por ele. Precisava ser protegida por ele. E ele simplesmente, queridos, usa verdades aqui, ainda que de uma forma equivocada, mas ele usa verdades tão somente para proteger a sua própria pele. Ele não diz toda a verdade. Ele não diz aquilo que deveria dizer. Ela é minha esposa, nela ninguém toca. Ela será protegida por mim. E Abraão já havia tido experiências de que Deus era com ele. 5 reis que venceram 4, ou 4 que venceram 5, não me lembro da ordem, lá no capítulo 14, foram vencidos por Abraão, sozinho com poucos homens. Deus estava com Abraão, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Abraão sabia disso. Agindo Deus, quem impedirá? Abraão tinha essa convicção, mas na hora de enfrentar o problema, ele titubeou. Uma fé inabalável. Parece que não era tão inabalável assim. Casuisticamente, ele disse tão somente aquilo que interessava ao seu problema naquele exato momento. E o povo de Deus não pode ser assim. A palavra de Deus nos diz que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Nós precisamos, como vimos nessa manhã, ser conhecidos como o povo da verdade, amar a verdade, ainda que essa verdade venha nos prejudicar, ainda que a verdade de que Sara é minha esposa venha me matar, eu morro. Mas a verdade precisa ser sempre dita e sempre estabelecida. Mas em terceiro lugar, no versículo 13, nós vemos um passo maior na covardia desse homem. Quando ele diz: quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela, Abraão disse a Sara, este favor me farás, em todo lugar que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Perceba que a covardia estava lá atrás. Desde quando ele saiu em Gênesis capítulo 12, queridos, desde quando ele confiou em Deus, ele confiou desconfiando. Talvez a maior fé que nós encontramos, vamos perceber que é uma fé falível. A fé de um homem da estatura e do quilate de Abraão vai fazer com que fará com que a fé de todos nós seja absolutamente nula e desprezível. Veremos que é nula e desprezível por si só. É decepcionante ver Abraão assim, na verdade. É decepcionante ver um homem como Abraão caindo covardemente, fazendo aquilo que não deve fazer. E a confissão que ele faz aqui é uma confissão verdadeira, mas como Adão, veja que ele coloca a culpa em Deus, versículo 13, quando Deus me fez andar errante. Ele transfere, ele diz, olha, eu por mim estava lá ainda, foi Deus que fez isso comigo. Se você for como eu e gosta de heróis, gosta de pessoas que têm o que mostrar, gosta de biografias, certamente a biografia de Abraão é uma biografia extraordinária. Mas por mais extraordinária que seja,
é manchada pelo pecado. Por melhor que seja este homem, ele colocou em risco, ele colocou em xeque, ele quase que coloca a perder, quase, a promessa de Deus. Entretanto, a promessa era de Deus e não dele. Aquele que garantiria a promessa, pela graça de Deus, não era Abraão, ainda que pela fé ele tenha subjugado reinos, ainda que pela fé, como veremos nos capítulos seguintes, ele estará pronto e disposto a entregar o seu próprio filho, ainda que pela fé este homem continue sendo um gigante para nós, ele é um falível, e nós precisamos de alguém. Nós precisamos que o texto nos aponte para algum lugar aonde verdadeiramente nós podemos confiar. Porque se a nossa confiança estiver em Abraão, em Moisés ou em Davi, perceberemos pelos relatos da própria Escritura que a nossa confiança é de uma glória desvanecente, é de uma glória que terá um fim. Mas Deus estava do lado de Abraão. Parece que Abimeleque também conhecia a Bíblia que ainda nem havia sido escrita. Parece que quando Abimeleque ouviu o sonho de Deus, ele entendeu: se Deus é com esse homem, quem será contra ele? Abimeleque pouco olhou para o caráter de Abraão. Abimeleque pouco olhou para aquilo que Abraão poderia fazer pelas suas próprias forças. Não. Abimeleque simplesmente entendeu que aquele Deus que o falou em sonho era o Deus de Abraão, independentemente de quem fosse Abraão. Independentemente de diante de Abimeleque haver caído uma máscara que muitas vezes homens bons podem carregar. Ele já sabia também que precisaria da intercessão desse homem. Veja o versículo 7 mais uma vez. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti. Sabendo disso, Abimeleque era um homem de negócios. Abimeleque era um homem que sabia dobrar o coração das pessoas. E sendo um homem de negócios, sendo um rei, sendo alguém que entendia dessas questões, ele disse o seguinte no versículo 14: então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. Será que ele confiou em Deus? Será que ele sabia que Deus iria realmente acabar com a sua vida? E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata. Veja que o próprio Abimeleque sabe usar as palavras. Não disse a teu marido, mas a teu irmão. Será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. Era como se ele estivesse dizendo: nada fiz contigo, estão aqui os 1000 ciclos de prata, estão aqui os bois, está aqui tudo, está justificada, ponto. Será que estamos com o negócio fechado, Abraão? Mais uma vez aqui, queridos, a gente encontra um Abraão diferente daquele que a gente estava acostumado a ver. Você lembra lá em Gênesis, aqui ele aceita todas as coisas. Ele não rejeita absolutamente nada. Mas lembra de Abraão lá no capítulo 14? Quando o rei de Sodoma chegou para ele depois do encontro com Melquisedeque e disse: diga o que você quer, eu lhe ofereço tudo, eu apenas quero voltar em segurança. E Abraão disse: não aceitarei nada para que não se diga que Sodoma, ou que o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Naquele momento extraordinário em que ele se encontrou com Cristo na pessoa de Melquisedeque, Abraão, olhando para a cruz, olhando para a frente, tendo fé onde verdadeiramente ele deveria ter, ele não aceitou os favores desse mundo, ele não negociou com as coisas desse mundo, mas aqui, fraquejando, ele aceita todas as coisas. Será que você, para fechar um negócio que nem lhe prejudicou tanto assim, porque a esposa de Abraão estava intacta, aquele homem não havia sequer tocado em Sara,
Será que você também não fraquejaria como Abraão? Não se impressionaria aqui com as coisas e com os negócios desse mundo e com as coisas dessa vida? Abraão intercede, aceita os presentes, e nós vemos aqui nos versículos finais a seguinte expressão: e orando Abraão, versículo 17, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e as servas, de sorte que elas puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Essa negociação aqui, ela vai ter um custo mais na frente. Vocês vão perceber em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 22, que novamente Abimeleque e Abraão fazem uma aliança, mas a gente não chegou lá ainda, chegaremos daqui a alguns domingos, se Deus assim permitir. Mas o fato, queridos, é o que temos aqui. É mais uma oração de Abraão que Deus usa, a despeito de toda circunstância. Pois ainda que de forma incompleta, nós percebemos aqui que esse pecado de Abraão, que esse fraquejar desse homem de Deus, estava nos planos infalíveis de um Deus que faz com que todas as coisas ocorram de acordo com o princípio e de acordo com a sua própria vontade. Nós já sabíamos e vimos até aqui que Sara era estéril. Era impossível que ela concebesse. E por mais que ela já fosse passada dos costumes das mulheres, o maior problema dela era que por toda a sua vida ela tinha essa maldição, a maldição da esterilidade. Mas ainda que de forma incompleta por uma noite, aquela que vem a ser a mãe de todas as mulheres piedosas se transforma em mulher da casa de Abimeleque. E juntamente com todas as outras mulheres da casa de Abimeleque, por conta do pecado de Abraão e do próprio Abimeleque, Deus torna estéreis também todas as mulheres da casa de Abimeleque. Portanto, quando Abraão intercede por Abimeleque, quando Abraão ora para que a vida de Abimeleque seja salva, e a posteridade de Abimeleque possa vir a produzir, para que Abimeleque pudesse continuar como povo, Deus ouve a sua oração. E todas as mulheres da casa de Abimeleque naquela noite deixam de ser estéreis, inclusive Sara, que estava ali. E no versículo seguinte, nós vemos, capítulo 21, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor lhe cumpriu o que lhe havia prometido. Isso, queridos, em nenhum momento vai justificar pecados de ninguém para que a palavra de Deus seja feita até o fim. Abraão vai ter que dar contas a Deus por conta desses pecados. O que eu e vocês precisamos entender é que nos é dado meios, porque os fins pertencem a Deus. Os fins não justificam os meios, mas o Deus dos fins, Ele usa as nossas barbaridades, as nossas loucuras, as nossas idiosincrasias, os nossos pecados muitas vezes, contra nós, porque terá consequências, mas para cumprir o poderoso propósito da sua própria vontade. Deus não estava simplesmente aqui salvando Abraão. Deus não estava aqui simplesmente fazendo aquilo por causa da intercessão de Abraão, mas Deus estava respondendo afirmativamente a Abraão por causa da sua promessa. E a promessa de Deus, ainda que fosse humanamente impossível, era que Sara teria um filho, e se ela era estéril, ela teria talvez que por uma noite ser dada como mulher de um rei ímpio e pagão, para que Abraão pudesse orar por aquele rei e Sara pudesse ter recobrado o costume das mulheres, e Sara pudesse então agora estar toda pronta para que a promessa de Deus, que vai nos apontar diretamente para o intercessor que precisamos, pudesse chegar ao cabo
e pudesse chegar ao fim. E é exatamente a promessa de Deus que faz com que eu e vocês possamos colocar a nossa vida e a nossa confiança. É exatamente nessas promessas, nas promessas estabelecidas na Escritura, naquilo que nós claramente percebemos e vemos como apontando diretamente para a cruz do Calvário. Porque não há absolutamente nada nesse mundo que possa fazer com que o seu pecado seja resolvido. Porque assim como Abraão precisava daquela oração para que a promessa de Deus fosse levada a cabo e a ermo, eu e vocês precisávamos dela também. Então, quando Abimeleque foi sarado, e com ele todas as suas mulheres, inclusive Sara, Deus estava na verdade pensando em mim e pensando em vocês. Mas para que nós não nos sintamos alguma coisa demais, Deus não faz um ato que seja simplesmente por minha causa ou por sua causa, mas Ele faz isso por Ele mesmo, porque Ele havia feito uma promessa de que um homem se viria na pessoa do próprio Deus aqui nesse mundo para resgatar pecadores desgraçados como eu e como vocês, como Abraão, como Abimeleque, como Sara, como Davi, como Moisés e como cada um que você puder nominar. Se você se acha alguma coisa, ou se você tem heróis humanos nos quais você coloca inteiramente a sua confiança, que todos esses possam cair por terra nessa noite, inclusive você, porque como já foi dito na liturgia, só tem um que convém que cresça, só tem um que é o herdeiro de todas as promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi, e o seu nome é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o arrimo da nossa sorte, aquele diante de quem os nossos pecados podem ser tratados de uma vez por todas. Porque se nós não tratarmos na cruz os nossos pecados, eles serão tratados com um rigor maior do que aquele que no capítulo passado vimos acontecendo com Sodoma e Gomorra. O inferno de fogo, para onde irão todos aqueles que deixarem de confiar, não em Abraão ou em qualquer homem que seja, mas naquele que foi o herdeiro da promessa. Veremos que Abraão, ele demonstra aqui que é um mero coadjuvante nessa história. Veremos que Isaac, chegando como o herdeiro da promessa, chegando como aquele que de fato poderia redimir o povo dos seus pecados, até o ponto de quase ser sacrificado pelo pai, mas ele ainda não era o herdeiro. E nós veremos, queridos, que essa história de sangue, essa história de quase que as promessas de Deus aqui e ali sendo sufocadas pela atitude humana, por melhores que sejam, vai terminar numa cruz, onde todas as promessas são cumpridas, onde toda a história é transformada e onde a minha vida e a sua vida pode ser colocada para que nos escondamos atrás dessa cruz, porque foi nela que nós vemos o nosso pecado sendo castigado. Foi nela que nós vimos as nossas iniquidades sendo pagas, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se você é crente, eu queria que você entendesse, queridos, que não há homem nesse mundo que possa fazer você ter confiança. Não seja crente em pastor, não seja crente em igreja, não seja crente em instituição, seja crente em Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Mas se você ainda não conhece a Cristo como seu Salvador, a gente aqui não simplesmente ensina a historinha de Abraão, e que história fantástica, mas nós mostramos que Abraão, como um homem falível, precisou de Cristo, assim como você precisa também. E se essa noite você entender que não sabe para onde vai, não conhece o seu caminho,
está completamente perdido, você agora está sendo apontado. Você agora sabe para onde correr e sabe para onde ir. E não há lugar melhor do que os braços do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e o domínio, hoje e para todo sempre. Venha para Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé. Eu vou pedir ao presbítero Roberto que nos eleva a Deus em oração. Deus Santo, o Senhor rege toda a história. O Senhor é soberano. O Senhor controla tudo e todos. Isso nos traz um conforto, Senhor. Mas também nos traz compromissos. Compromissos para vivermos de modo digno do Evangelho. Compromissos para termos a nossa vida no prumo. Para podermos realmente refletir o nosso Salvador. Não apenas estamparmos o seu nome em uma camisa, sermos panfletários, levantarmos uma bandeira, mas vivermos para Ti. Sabemos que não conseguimos cumprir todas as coisas. Nós temos as nossas falhas, mas nós reconhecemos isso, Senhor. E pedimos que o Senhor guie os nossos passos. A exemplo de Abraão, que nos trouxe tanta vergonha nessa noite. Quando observamos histórias assim, nós percebemos que Jesus tem o maior destaque. Nós estamos diante de um livro que nos mostra que homens falham. Mas parece que tantas igrejas aí que não percebem isso estão levantando altares para homens, estão valorizando demais nomes, sobrenomes, trabalhos. Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nosso interesse, a nossa vontade e a nossa vida adorem não a homens, adorem não a nós mesmos, adorem única e exclusivamente o nosso Senhor. Nos abençoa para que sejamos uma igreja que tenha Jesus Cristo como nosso Senhor, para que sejamos uma igreja que se submete à vontade do Salvador, sejamos uma igreja que reconheça os ensinos bíblicos e tenha a palavra de Deus nos ensinando o que crer, regra de fé, nos direcionando no que fazer, regra de prática. Nos ensina, Deus, a nos submetermos, reconhecendo que o Senhor é o nosso advogado diante das nossas falhas e nos ajudando a fazermos diferença, realmente fazermos diferença, não porque os olhos estão em nós homens, mas porque nós apontamos para a cruz. Oramos assim, em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, daquele que nós olhamos através das histórias que aprendemos dos grandes homens da Bíblia, Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Podem se assentar.